Graça e paz, amados irmãos. A palavra dessa noite se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 5. Diz a palavra: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os seus empregados e lhes disse: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou com bondade, concedendo simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Aleluia, amados irmãos. Essa palavra nos mostra verdadeiramente como vale a pena servir a Deus. Como vale a pena não negociarmos aquilo que temos como o maior valor das nossas vidas. O maior valor que podemos obter na nossa vida, na nossa existência, não é o dinheiro, não é a fama, não é o sucesso, é sim a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é inegociável. Nada pode tomar o lugar da comunhão com Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos livre acesso. Ele veio buscar o que se havia perdido, a comunhão do homem com Deus. E hoje nós temos esse privilégio que José teve, de ter comunhão por meio dos ensinamentos e por meio da aliança que seu pai Jacó tinha com Deus Todo-Poderoso. Mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo ele tendo sido vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, do ódio, mesmo estando num lugar como escravo, mesmo estando num lugar como servo, José não negociava a sua comunhão com Deus. Diz a palavra que aonde José estava era abençoado. Assim é a promessa de Deus, como foi com Abraão. Não é uma promessa que fica no Antigo Testamento, não. Uma pessoa que mantém a sua comunhão plena com Deus será uma bênção em qualquer lugar que estiver.
na tua casa, no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, na sua família, em todo lugar. Será uma bênção aonde estiver, pois a sua comunhão com Deus o enche de amor, o enche de fé, de esperança, de graça, de bondade, lhe dá condição de amar, de perdoar, de servir, de se arrepender. A comunhão com Deus é inegociável. Diz aqui a palavra que José era um jovem de boa aparência. E isso despertou a cobiça da mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar achava que José era somente mais um. Era a prática daquele tempo em que as senhoras, esposas dos donos dos escravos, tivessem total domínio sobre o corpo dos seus escravos. Elas tinham autoridade para fazer aquilo que quisessem com seus escravos. E ela achava que José era mais um. E na verdade, meus queridos, aquele que foi remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que foi transformado pelo poder do Evangelho, não é mais um. Não é mais um na estatística. Não pode ser mais um no mundo, praticando as mesmas coisas, a imoralidade, praticando a mentira, praticando a maldade, a perversidade. Não, nós não somos mais um, nós somos luz e sal da terra. É isso que José está evidenciando aqui. Ela insistiu, deite-se comigo. Mas ele não negociava a sua comunhão com Deus. Pelo contrário, aqui diz a palavra, que ele se recusa. E diz para ela, o seu marido me deixou no controle de todas as coisas aqui nessa casa. Eu só não tenho controle sobre a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José não era mais um, porque ele era amigo de Deus. Ele tinha comunhão com Deus e ele não negociava essa comunhão. Eu não vou fazer o que os outros escravos faziam. Eu não estou aqui para fazer aquilo que todas as pessoas no mundo fazem. Eu estou aqui para fazer diferença. Não importa as circunstâncias que a minha vida se encontra, não importa as adversidades que me trouxeram até aqui, eu não abro mão da minha comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus é o mais importante para mim. E a pergunta que eu faço, meu irmão, você tem trocado a sua comunhão com Deus por momentos de prazer, por fama, por sucesso, por promoções, para alcançar um lugar de destaque, onde quer que seja, no seu trabalho? Encontramos muitos pastores, líderes religiosos, que vendem a sua comunhão com Deus para ter destaque, para chamar atenção. E nós vemos aqui que José não faz isso. Ele não se vende, ele se recusa. E diz aqui a palavra que a tentação era constante. Dia após dia, ela o tentava e ele dizia não. Ele não cedia às tentações da carne, porque a comunhão com Deus era mais importante. Você pode até citar a frase comumente citada por aquele que cai em pecado: a carne é fraca. Sim, nós somos fracos, temos que vigiar, temos que orar, temos que nos alimentar da palavra para resistir à tentação. Mas aquele que ama a presença de Deus tem sim condições de dizer não, de recusar, de não ceder. José é o exemplo disso. Pecador como nós, ele não cedeu. E aqui diz a palavra que no momento que eles estavam sozinhos, ela pensou, é agora. Não tem mais como ele fugir, estão sozinhos. Ela achava que estava sozinha, mas ele não estava sozinho. Ele estava na presença de Deus. A maior manifestação da nossa comunhão, da nossa vida de santidade, é quando todo mundo não está nos vendo. Quando estamos sozinhos.
Ah, não tem ninguém, então eu posso pecar. Não tem ninguém vendo, então eu posso enfiar o pé na jaca. Não. José sabia que Deus estava ali vendo tudo o que ele estava fazendo. Então, diante de Deus, ele demonstrou o seu amor pela presença de Deus, o seu amor pela comunhão. E aqui diz a palavra que ele decidiu fugir, mesmo sabendo que a sua patroa era capaz de mentir como fez, era capaz de enganar, de ludibriar, era capaz de acabar com a reputação dele. Mas ele mesmo assim decidiu se esquivar e fugir, porque mais importante para ele era a sua moral diante de Deus. Não importava o que os homens pensavam sobre ele, o que importava é o que Deus sabia, o que ele era e o que ele fazia. Ele era irrepreensível, como era Zacarias e Isabel na presença de Deus. Será que Deus pode falar hoje? Se Deus falasse de você, o que falaria? Se falasse de mim, o que falaria? Será que na presença de Deus nós temos sido irrepreensíveis? Na presença dos homens podemos enganar, mas diante de Deus não. José fugiu. Fugiu, foi preso, sofreu. Mais uma vez o inimigo o coloca no momento de adversidade e de sofrimento. Mas diz aqui a palavra que o Senhor estava com ele e aonde ele estava, ele recebia a graça e o favor do Senhor. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra, a luz de Jesus continuará resplandecendo sobre minha vida, porque eu fui salvo para ser luz e sal. Aonde eu estiver, se eu não negociar a minha comunhão com Deus, aonde eu estiver, eu serei uma bênção, serei luz, farei a diferença, porque em nenhum momento me determinei a vender-me, a vender o que é mais importante para mim, que é a minha comunhão com Deus. Isso é o mais importante, querido. A Bíblia fala de santidade, e santidade nos dias de hoje é urgência. Que Deus fale aos nossos corações. Continue falando através da vida de José, através das Sagradas Escrituras, no nome santo de Jesus.